A guerra da Rússia na Ucrânia tem sido um desastre atrás do outro. Mas o que aconteceu em 19 de janeiro pode ser sua jogada mais estúpida. As forças de Putin, desesperadas por uma virada, criaram um plano ridículo: atacar as defesas ucranianas de motocicleta. Em uma das áreas mais fortificadas da frente, a Rússia enviou 100 soldados em bicicletas direto para o fogo de drones e artilharia ucranianos. O resultado foi um massacre, com apenas um sobrevivente deste ataque bizarro. Por que o exército de Putin continua enviando seus soldados em missões suicidas? O que os faz pensar que isso é uma boa ideia? Analisaremos esse erro catastrófico e o que ele revela sobre o esforço de guerra russo em colapso. A estratégia com motocicletas baseava-se em velocidade, manobrabilidade e surpresa. Apesar da estagnação da frente de Donbass no último mês, os números indicam que o exército ucraniano provavelmente ainda está em desvantagem numérica e de equipamentos para cobrir todo o campo de batalha. A inteligência militar russa pode ter acreditado que ataques rápidos espalhados por uma área maior poderiam ter tornado as defesas ucranianas muito finas em qualquer ponto específico, perto de Siversk. As tropas russas aparentemente esgotaram todas as opções para entrar na cidade, pois as áreas montanhosas ao redor deixariam quaisquer forças invasoras visíveis para o exército ucraniano. Tentativas prévias de usar infantaria mecanizada não alcançaram resultados expressivos. Soldados a pé se moveriam muito lentamente pelo terreno acidentado que cerca a cidade. Veículos de apoio à infantaria, tanques e outros veículos grandes não conseguiam navegar pelas colinas, enquanto criavam fogo de cobertura para as tropas, além de serem muito mais visíveis para drones e ópticas de longo alcance convencionais. Portanto, os russos desenvolveram um plano totalmente distinto. Ao se livrar completamente da armadura pesada, como as motocicletas mencionadas anteriormente, eles esperavam que os soldados pudessem cobrir terreno suficiente a tempo de essencialmente fornecer à Ucrânia muitos alvos viáveis para escolher. As forças ucranianas poderiam ter eliminado a maioria dos atacantes em motocicletas, apesar de sobrecarregadas com tropas de movimento rápido. No entanto, teriam que realocar tropas de outro lugar, abrindo brechas para ataques. Além disso, as motocicletas têm a vantagem da pura velocidade. Os drones mais usados pela Ucrânia para criar zonas de matança são drones comerciais, adaptados com transportadores de minas, munições ou câmeras avançadas. Esses drones de visão em primeira pessoa têm alcance relativamente baixo e velocidade média, geralmente abaixo de 80 km/h. Se a maioria dos drones usados pela Ucrânia nessas operações é relativamente lenta, pelo menos comparada às motocicletas, então há mérito em usar veículos leves e rápidos para ultrapassá-los. A presunção de que velocidade e manobrabilidade bastariam é em parte apoiada pelo fato de que a Rússia ainda mantém uma logística relativamente saudável na área. O exército poderia implantar soldados na área rapidamente, criando um fluxo aparentemente infindável de tropas, visando quebrar ou esgotar a defesa ucraniana. No entanto, este plano teve vários problemas desde o início. Primeiro, não está claro quanta informação a inteligência militar russa tem sobre o equipamento real e as capacidades das tropas ucranianas estacionadas ao redor da cidade. O ex-general Gennady Anashkin foi demitido do exército por falsificar a extensão das perdas russas e exagerar seu progresso na frente. É provável que os relatórios de campo da área de responsabilidade de Anashkin também fossem imprecisos. Isso poderia indicar que as forças russas estavam agindo parcialmente às cegas ou subestimando gravemente o número de tropas e drones que os esperavam na linha defensiva ao redor da cidade. Isso poderia explicar, ou pelo menos tentar explicar, o fato de que a Rússia usou apenas 100 tropas em 19 de janeiro. Por outro lado, isso ainda seria uma das maiores investidas individuais por território da guerra. De qualquer forma, a Rússia sempre teve uma vantagem numérica, especialmente em veículos blindados, artilharia e forças aéreas. Embora as forças aéreas e a artilharia russa não estejam operando em sua máxima eficiência por falta de prática, os tanques e veículos de apoio à infantaria ainda são a maneira pela qual a Rússia poderia obter uma vantagem. Abandonar isso por motocicletas e outros veículos mal blindados parece contraproducente. Curiosamente, esta está longe de ser a primeira vez que a Rússia decidiu usar motocicletas para esse propósito. Operações anteriores com veículos móveis ocorreram principalmente em 2024, conforme relatório de maio que sugeriu estratégia semelhante.
Naquela época, a situação era provavelmente pior, pois os veículos usados não eram motocicletas com suporte de infantaria ou veículos levemente blindados, mas sim carrinhos de golfe modificados e buggies de duna. Apesar dos buggies de duna terem especificações similares a uma motocicleta, como maior velocidade e manobrabilidade em terreno acidentado, além da capacidade de transportar mais soldados, eles sofrem da falta de armadura. A parte superior aberta do buggy facilita o uso de drones transportadores de minas para destruir todo o comboio de veículos. A ausência de armadura provavelmente explica por que as tentativas anteriores, apesar de ligeiramente melhores, também resultaram em derrota total. Tática similar foi usada no verão de 2024 na ofensiva em Kharkiv. Nesse esforço, os soldados usariam motocicletas parte do caminho, antes de abandoná-las e continuar a pé ou com veículos de apoio à infantaria. Você já sabe como isso terminou. A ofensiva de verão foi considerada um grande fracasso, com estimativa de 70 mil baixas russas em cerca de 2 meses de combate. Pior ainda, a campanha de verão usou veículos blindados junto com bicicletas, o que teoricamente melhorou as defesas e a sobrevivência geral. Mas essa operação não foi diferente. Embora a Rússia esperasse que as motocicletas fossem rápidas e numerosas o suficiente para fazer a diferença, drones ucranianos as detectaram assim que ligaram os motores. Imagens mostram que, embora a Rússia tenha usado alguns veículos de apoio à infantaria, como o veículo de combate de infantaria, estes foram removidos por drones antes que as motocicletas avançassem muito na frente atual. Depois disso, os drones podiam eliminar os soldados um por um. A falta de planejamento ficou evidente quando os soldados russos vacilaram e entraram em pânico. Enquanto alguns soldados faziam manobras erráticas para evitar drones e artilharia, o pânico também levou muitos a morrerem mais rapidamente ao se atrapalharem. Para piorar, as forças contra drones ucranianas desativaram com sucesso os drones que a Rússia esperava usar para fornecer suporte, cobertura de fogo ou um alvo alternativo para os ucranianos se concentrarem. A combinação dos russos sendo descobertos rapidamente sem suporte e em veículos vulneráveis a tiros e drones significa que não havia outro resultado esperado. Surpreendentemente, um soldado sobreviveu, embora capturado, em vez de todos serem mortos em ação. Com instâncias anteriores de guerra, baseada em motocicletas resultando em mortes russas, por que o exército decidiu fazer essa jogada novamente? Além da falta de informação, pode ser que o exército russo esteja desesperado por uma vitória na área, o que pode decorrer de diferentes fatores. O avanço militar russo não foi tão rápido quanto Putin esperava, considerando as enormes perdas acumuladas no ano anterior. Apesar da ofensiva ter tomado grandes áreas nos últimos meses de 2024, a Ucrânia manteve certo controle sobre a região russa de Kursk e lançou ofensivas nas proximidades. A Ucrânia, que estava na defensiva por 2 anos e meio, montou uma ofensiva surpreendendo o exército russo. Isso significava que a Rússia tinha que desviar algumas de suas tropas para repelir a invasão, uma jogada que veio tarde demais para ser útil, já que a contra-ofensiva começou apenas 1 mês depois que o primeiro soldado ucraniano pisou em Kursk. Como resultado, a Ucrânia dominou Kursk com facilidade, enfrentando resistência mínima de recrutas inexperientes e mal equipados. A invasão de Kursk levou a outros desastres, como a Coreia do Norte enviando suas tropas para lá e vendo-as se sair mal, como esperado. Isso prejudicou ainda mais a reputação da Rússia, e seu exército teve que reservar recursos consideráveis para tentar retomar Kursk. Apesar da vantagem numérica, a Rússia não conseguiu conduzir a guerra em várias frentes. O uso recente de motocicletas como bucha de canhão provavelmente visava distrair as forças ucranianas. Dado que a ação fracassou miseravelmente, é certo afirmar que houve falhas no plano. A Rússia depende politicamente de manter uma ilusão de progresso e domínio sobre a Ucrânia para suas alianças internacionais e para pacificar sua própria população. A principal retórica do Kremlin durante a guerra foi que a operação militar especial na Ucrânia era justificada e que a Rússia estava destinada a vencer. Isso vem não apenas da crença de que a Rússia tem um exército superior, que poderia ter tido no início e desperdiçado, mas de que tem um imperativo moral e uma posição superior para forçar a Ucrânia a se reunir política e culturalmente à Rússia. Com o passar dos meses da guerra, a ilusão e a propaganda divulgadas pelo Kremlin desde o início estão se tornando cada vez mais frágeis.
Embora os principais centros populacionais estejam distantes dos combates reais, há um limite de recrutas que a Rússia pode obter fora deles. Com o tempo, grandes cidades presenciarão campanhas de recrutamento mais intensas, questionando os ganhos do exército nos 3 anos de guerra até agora. Isso resulta em cenários e relatos complexos, onde até a conquista de vilas ou cidadezinhas é considerada um sucesso pela Rússia. Imagine se a aposta da Rússia desse certo. Anunciar que as forças russas capturaram uma cidade com soldados em motocicletas teria dado à população russa um grande impulso moral, implicando que os ucranianos nem conseguem lidar com soldados russos fora de veículos blindados modernos. O plano teria sido aclamado como um dos mais engenhosos da guerra, e o exército estaria surfando nessa onda de popularidade por meses. Estrategicamente, a Rússia também possui a melhor rede logística em Donbass, próximo à cidade de Siversky. Isso significa que a inteligência militar russa pode não ter considerado este ato como um ato de desespero, já que as tropas poderiam ser transportadas rapidamente para a região. Para o exército russo, isso poderia ter sido um risco calculado, baseado nos possíveis ganhos militares e políticos mencionados anteriormente. No entanto, a suposta vantagem logística que a Rússia tem na região está ficando cada vez menor. Isso se deve ao uso de sistemas de drones mais avançados pela Ucrânia, algo contraditório, considerando o progresso das forças russas em outros lugares. Se o exército russo garantir e ocupar um trecho de terra, provavelmente será resultado da perda de centenas de soldados que precisariam ser rapidamente substituídos por novas tropas. No entanto, se a Rússia não for cuidadosa, pode esticar suas forças a ponto de se tornarem inúteis, e a captura de uma cidade pode levar a uma expansão da frente que não está preparada para lidar naquele momento. Também é importante mencionar que a Ucrânia intensificou os ataques de longo alcance nos últimos meses. Isso resulta não só do desenvolvimento de drones kamikaze de longo alcance pelo país, mas também da aprovação dos Estados Unidos da América e da OTAN para o uso de algumas das armas doadas em território russo. Esses ataques estão ocorrendo em centros de fabricação, industriais, armazenamento e logística vitais nas regiões próximas à Ucrânia. Eles permitiram que a Ucrânia cortasse alguns dos avanços russos pela raiz, destruindo estradas e pontes para usar a infraestrutura contra a Rússia. No entanto, a Ucrânia aprimorou sua guerra de drones, o que tem sido crucial para frear os recentes avanços russos no país. No início da guerra na Ucrânia, o conceito de guerra de drones era diferente, com drones sendo usados principalmente para vigilância e ataques precisos. Um drone sobrevoaria os alvos e lançaria uma carga explosiva para destruí-los. A escala da guerra favoreceu números, fazendo Rússia e Ucrânia adaptarem drones comerciais para vigilância ou ataques únicos. Os drones comerciais mencionados provaram ser letais, apesar de parecerem ou soarem ridículos nos relatórios. Porém, os drones iniciais tiveram desafios como distância e velocidade limitadas, dificultando sua implantação. Os drones comerciais tradicionais raramente conseguem funcionar a alguns quilômetros de distância do centro de controle, que fornece as instruções e raramente conseguem atingir velocidades comparáveis até mesmo a veículos terrestres. Apesar de serem mais velozes que humanos a pé, possivelmente o motivo do temor tanto da infantaria ucraniana quanto russa, eles ainda precisavam surpreender veículos ou lançar minas e granadas do alto para evitar detecção e contramedidas. Mas a Ucrânia também tem desenvolvido dezenas de modelos de drones militares. Embora os designs se misturem um pouco, já que há um número limitado de maneiras de criar um dispositivo voador, as características distintas que separam os novos drones dos comerciais adaptados são sua velocidade e alcance. Drones de longo alcance podem atingir alvos a centenas de milhas dentro do território russo, graças a sistemas de orientação por sistema de posicionamento global e controle remoto não assistido. Similarmente, os drones com visão em primeira pessoa também estão mais velozes e aprimorados. A Wild Hornets divulgou um vídeo e relatório de um drone quadricóptero capaz de atingir velocidades em torno de 200 mph, superando veículos militares e a maioria dos carros e motocicletas. Embora os Wild Hornets ainda não estejam prontos para estrear na guerra, outros drones já alcançam 160 km/h.
Nesse ponto, não há veículo terrestre que possa atingir velocidade suficiente para ultrapassar um drone e proteger os soldados caso um drone o alcance ou tenha capacidade de carga e manobrabilidade para fazer do soldado mais do que um motorista com uma arma acoplada. O que a Rússia fará a seguir é difícil de dizer. O fato de o exército ter tentado atravessar uma frente de batalha ativa com motocicletas mostra níveis perigosos de improvisação e tomada de riscos. Geralmente, medidas desesperadas da Rússia seriam motivo de comemoração para os ucranianos, pois costumam indicar falta de táticas eficazes. Contudo, desde o início da guerra, Putin vem ameaçando usar armas nucleares e mísseis balísticos com capacidade para ogivas nucleares. No final de 2024, a Rússia lançou um míssil de longo alcance capaz de alcançar a América do Norte, numa tentativa de marcar pontos para o exército. Se a Rússia continuar perdendo, especialmente devido a planos mal concebidos, não há como prever como isso poderia afetar as decisões de Putin. Putin pode acreditar que a OTAN não retaliará a Rússia por usar uma bomba nuclear na Ucrânia, dado o apelo moral que o Kremlin ainda foca em sua propaganda. Se isso ocorrer, a guerra poderia se tornar nuclear, colocando em risco não apenas a Rússia e a Ucrânia, mas o mundo inteiro. É possível que a OTAN veja os esforços russos do último mês como inúteis e intensifique o armamento da Ucrânia com doações de equipamentos avançados, desafiando as ameaças nucleares de Putin. Se drones ou mísseis de longo alcance ameaçarem Moscou, isso reverteria a retórica da guerra e poderia fazer Putin perder apoio interno, trazendo uma mudança significativa na liderança do país. De qualquer forma, uma coisa é certa. A Ucrânia deveria comemorar esses planos desesperados da Rússia, pois indica que ela está desperdiçando recursos valiosos com pouquíssimo ganho. Isso apenas compensa a grande diferença numérica inicial entre os países. O que você acha? A Rússia fará algo ainda mais estúpido em breve? Ou seus movimentos desesperados sinalizam que a guerra pode estar se aproximando do fim? Comente abaixo e valeu por assistir.